Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar esse assunto do capítulo 1 sobre a diversidade dos seres vivos. Bem, na biologia existe uma palavra que pode substituir essa grande frase, diversidade de seres vivos, que significa biodiversidade. Bio significa vem de vida e diversidade, variedade, ou seja, biodiversidade seria a variedade de seres vivos presentes numa mesma região. E quando nós falamos de seres vivos, nós estamos falando de plantas, estamos falando dos animais, das aves e também dos micro-organismos. Micro-organismos, essa palavra micro significa pequena, que você já deve ter visto e relacionado com microSD, microchip, que são objetos tecnológicos pequenos. Todos os seres vivos, eles vivem juntos no nosso planeta Terra. Bilhões de organismos estão sempre andando, nadando, voando, dentro de outros organismos, enterrados no solo, sobre o gelo, mergulhados em rios, mares e oceanos, ou até mesmo escondidos nas areias do deserto. Como nós vimos na nossa aula passada, através daquela imagem, nós vimos que existe uma diversidade de seres vivos no nosso planeta. E também cada região vai ter uma diversidade de animais, tanto os animais terrestres, animais aquáticos, animais aéreos. E cada animal, independente se ele seja aquático, terrestre ou aéreo, para viver em uma determinada região, por exemplo, na região das geleiras, eles necessitaram desenvolver algumas características para sobreviver àquela região. Por exemplo, os animais que vivem nas geleiras. Vou utilizar o exemplo do urso. O urso ele tem uma grande camada de pelos, uma grande camada de gordura. E nesse capítulo nós vamos conhecer sobre essa diversidade de seres. Iremos conhecer a classificação das plantas, dos fungos e dos animais. Mas por que eu estou falando de classificação? Antes de conhecermos um animal, nós temos que identificar em que grupo ele é classificado. Como nós temos uma biodiversidade de animais muito grande, foi necessário diminuir essa biodiversidade em grupos. Tio, mas o que são esses grupos? São seres que possuem as mesmas características. Por exemplo, na antiguidade, a classificação que era utilizada era a seguinte: se o ser vivo ele não se move, ele era classificado como uma planta. E todos os seres vivos que se moviam eram classificados como animais. Mas com o decorrer do tempo e com o descobrimento do microscópio óptico, que no caso o microscópio óptico é um instrumento utilizado para visualizar aí esses micro-organismos, essa classificação ela não podia mais ser utilizada, pois esses micro-organismos eles não se enquadravam nessa classificação de se mover ou não se mover. Vocês estão compreendendo? Bom, com o microscópio foi descoberto novos seres vivos. Entre esses seres vivos foram descobertos protozoários, vírus e bactérias. Isso mesmo, vírus. Nós estamos numa pandemia isolados em casa devido à existência de um vírus, de um organismo que não pode ser visualizado a olho nu. Com a utilização desse microscópio foi descoberto novos estudos, novos seres que não se enquadravam mais nessa classificação que era utilizada antigamente. Então foi desenvolvida uma nova classificação. Nas próximas aulas nós vamos descobrir um pouco mais sobre os grupos de classificação das plantas, dos fungos, dos outros animais e também vamos estudar um pouco sobre os micro-organismos, como bactérias,
de fungos e protozoários, eu vou trazer um pouco para vocês. Não percam as próximas aulas. As próximas aulas o tio está preparando surpresas para vocês e vamos ter lives, experimentos. Esse fundo verde que vocês estão visualizando, vocês vão ver ele, não vai ver ele nos próximos vídeos. Tá vindo surpresa aí, pessoal. Então, aquele abraço e até a próxima aula.